Bom dia, meninos. Como estão passando? Tudo bem? Como no encontro anterior, eu espero que vocês tenham bastante dúvidas a serem tiradas. Eu acho que de matrizes nós já tiramos todas, né? Não se preocupe muito com trigonometria, não, porque trigonometria é um assunto que depois a gente retorna com aquelas equações, que a trigonometria eu praticamente acabei, né? O assunto antes desse período de ficar em casa. Ah, eu gostaria de saber de vocês se ainda resta alguma dúvida. Hoje vocês receberam um roteiro de estudos, não foi assim? Receberam um roteiro de estudos. Nesse roteiro de estudos tem mais uma lista, tá certo? E dessa lista aí eu não vou resolver ainda, porque eu já resolvi, né? Na verdade, algumas questões de matrizes. Aí a gente vai fazer assim. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de determinante, nesses 50 minutos. E depois, no nosso próximo encontro, aí eu falo com vocês a respeito dessa lista. Se restou alguma dúvida, se não tem, e aí a gente continua, tá bom? Porque explicar determinante com vocês assim participando é melhor do que eu gravar a videoaula, mas também terá uma videoaula gravada. E essa também será gravada para aqueles que gostam de copiar, de ter o assunto no caderno, tá certo? Então, vamos lá. Estão me ouvindo direitinho, não estão? Ótimo. Ou. O determinante é um número real que se associa a uma matriz quadrada. A uma matriz quadrada. Então, eu posso encontrar determinante de qualquer matriz? Não. Eu só posso encontrar determinante se a matriz for quadrada. E o que é a matriz quadrada? A matriz quadrada é uma matriz do tipo A, 3, 4, 7, 2. Quem é essa matriz? É uma matriz de ordem 2, 2. Só relembrando, matriz quadrada, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Para encontrar o determinante, vocês vão fazer assim: o det, que é determinante, de A, porque é a matriz que eu coloquei, vai ser o produto dos termos da diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal secundária. Diagonal principal, diagonal secundária. Então, o determinante de A será 3 vezes 2 menos 7 vezes 4. Determinante de A, 6 menos 28 igual a menos 22. Então, o determinante é o 20 da matriz A é menos 22, que é o número real que se associa à matriz A. Se eu tivesse a matriz B, a matriz B também é uma matriz quadrada, tá na tela toda. Abre no teu. É porque você está vendo o quadro e não está me vendo, mas é claro, ela tem que colocar o celular em formato paisagem, Soraya. Viu? Viradinho, tá bom? Aqui neste caso, vocês vão fazer determinante de B, 4 vezes menos 4 menos 3 vezes menos 1. Determinante de B,
4 vezes menos 4 dá menos 16. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Por coincidência, deu novamente negativo, mas nem sempre é negativo. Entenderam como foi feito aqui o determinante da matriz A e B, de ordem 2? Querem outro exemplo? Lara, que quando entrou eu já tinha começado, conseguiu entender, Lara? Aqui nesse caso, eu tenho a matriz C formada por 0, 4, 2, menos 1. Não. Eu não quero que seja negativo. Aqui neste caso, determinante da matriz C. Vocês vão fazer 7 vezes 1, diagonal principal, 7 vezes 1, que é essa. Essa é a diagonal principal. Diagonal principal, menos o produto dos termos da diagonal secundária. Então, 7 menos 1, menos 7 vezes 1, menos 2 vezes 0. Então, o determinante da matriz C é 7 menos 0, que é 7. Entenderam melhor agora? Soraya, está conseguindo ver direitinho agora, Soraya? Ótimo, tá bom então, tá certo. Todos entenderam, né? Agora, quando eu quero determinar, lembra que a matriz quadrada, ela pode ter duas linhas, duas colunas, ela pode ser de ordem 2, pode ser de ordem 3, de ordem 4. Para ser quadrada, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, se eu tiver uma matriz A formada por 3, aqui neste caso, eu tenho uma matriz, mais torta impossível. Eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Com a matriz quadrada de ordem 3, também vai ser produto dos termos da diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal secundária. Só que eu não posso pegar assim, ó. O que é que nós vamos fazer aqui inicialmente? Eu vou repetir com um pincel de outra cor para facilitar na hora de vocês entenderem. Na matriz quadrada, nós vamos usar a chamada regra de Sarri, tá certo? Na regra de Sarri, vocês vão repetir os elementos da primeira e da segunda colunas. Então, a matriz A tem esses elementos: 3 menos 2, 1, lendo a coluna, viu? 7, 0, 6. Nós vamos repetir a primeira e a segunda colunas, em ordem, viu? Primeira e depois a segunda. Entenderam o que eu fiz até aqui? Eu só fiz repetir, viu? Agora, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos multiplicar esses termos. Diagonal principal, tá vendo? Tendendo para a direita. Depois, tendendo para a esquerda, que é a diagonal secundária. Então, nós vamos fazer 3 vezes 2 vezes 6. Esse eu vou escrever. 3 vezes 2 vezes 6, que dá 36. 4 vezes 0 vezes 1. 7 vezes 2 vezes 5. Então, o determinante da matriz A
é 36 mais 0 mais 70 menos. Agora, eu multipliquei esses, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 6, 36. 4 vezes 0, 0, vezes 1, 0. 7 vezes 2, 14, vezes 5, 70. Esses são da diagonal principal. Agora, nós vamos fazer o mesmo, só que voltando para a diagonal secundária. Então, nós vamos multiplicar 7, 7 vezes 2 vezes 1. 7 vezes 2, 14, vezes 1, 14. 5 vezes 0, vezes 5. 3 vezes 0, vezes 5. E 4 vezes 2, vezes 6. Então, nós vamos ter 14 mais 0 mais 48. Então, primeiro voltado para a direita, depois voltando para a esquerda. E agora, é só fazer a soma e, por último, a subtração. 44. Esse é o determinante. É claro que vocês querem outro exemplo, né? Aqui neste caso, nós vamos repetir a primeira, 1, 5, 1, menos 1, 7, 0. Repetimos a primeira e a segunda colunas. Até aqui, alguma dúvida? Não o quê? Sejam específicos no não. Não querido, sem dúvidas? Ah, que ótimo. Mas eu vou dar outro exemplo de qualquer forma, viu? Tá bom. Aqui repetimos a primeira e a segunda colunas. E agora nós multiplicamos. Nós multiplicamos 1 vezes 7 vezes 1, menos 1 vezes 4 vezes 1, e 2 vezes 5 vezes 0. Então, temos determinante de B, tá, tá visível. Eu vou fazer com a preta, com preto, viu? Determinante de B igual a 7 mais 4 mais 0, menos 2 vezes 7 vezes 1, 1 vezes menos 4 vezes 0, e menos 1 vezes 5 vezes menos 1. 14 mais 0 seria mais menos 5, mas pode colocar menos 5. Determinante de B, 11 menos 9, que é igual a 2. Como eu disse a vocês, nem sempre vai dar positivo, e nem sempre dá negativo. Pode dar positivo, negativo. Agora, dificilmente nós vamos ter, só vai dar fração se algum dos termos dentro da matriz for uma fração, viu? Pode dar um decimal,
E nós podemos também, com determinante, ou resolver equações, tá? Então, se eu tiver assim, aqui neste caso, é uma equação porque eu tenho um determinante igual a zero. O que que vocês vão fazer neste caso? Nós vamos esquecer o zero por um momento. Vamos encontrar o valor desse determinante, fazendo o que foi feito aqui na matriz B e na matriz A. Repetimos a matriz. Aí nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna. Então, a matriz x01, 2x, x2, 3, 2x, x. Eu repeti. A primeira coluna, x, 2x e 3, e a segunda coluna, 0x e 2x. Aí faz como no caso anterior, da mesma forma. Nós só vamos nos preocupar com esse igual a zero quando encontrarmos a expressão que define o determinante. Então, nós vamos multiplicar x vezes x, 0 vezes 2 vezes 3, 1 vezes 2x vezes 2x. Então, x ao cubo mais zero mais 4x ao quadrado. O zero não é necessário colocar. Eu estou colocando para que vocês saibam que, tanto de um lado quanto do outro, teremos três valores. Agora, 1 vezes x vezes 3, x vezes 2 vezes 2x, e 0 vezes 2x vezes x. Daí nós temos 3x mais 4x ao quadrado mais zero. A questão disse que o determinante é zero. Então, igualamos a zero. X ao cubo mais 4x ao quadrado. E aqui nós já estamos eliminando os parênteses, fazendo o jogo dos sinais. 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado são opostos, nós cortamos. X ao cubo menos 3x igual a zero. Como x é fator comum, põe x em evidência. X ao quadrado menos 3 igual a zero. Faz x igual a zero. E x ao quadrado menos 3 igual a zero. 3 está negativo, passa positivo, mais ou menos raiz de 3. Então, os valores de x, 0, mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Querem outro exemplo? Quer? Certo. Aqui.
Tá dormindo, hein, Ellen? Aqui neste caso, eu peço os valores de A e B reais, tais que a matriz B, A menos 1, 3, 2 tem determinante 14, e essa outra tem determinante igual a zero. Aí nós vamos fazer, tanto faz, viu? Essa é uma matriz quadrada de ordem 2. Então, essa tem um determinante mais simples, B, A menos 1, 3, 2, igual a 14. Nós vamos multiplicar B vezes 2 e 3 vezes A mais 1, A menos 1, e igualar a 14. 2B menos 3A mais 3 igual a 14. 2B menos 3A é igual a 14 menos 3. 2B menos 3A é igual a 11, ou menos 3A mais 2B é igual a 11. Só para colocar em ordem alfabética, mas se deixasse 2B menos 3A, não erraria não. Nessa segunda matriz, a ordem dela é 3. Aí, neste caso, nós vamos resolver usando Sarri, que é repetir a primeira coluna e a segunda coluna também. Sempre nessa ordem, viu? A primeira, depois a segunda. E aí nós multiplicamos. B vezes 4 vezes 3, A vezes menos 1 vezes 2, 2 vezes 0 vezes menos 2. Então, eu tenho 12B menos 2A mais 0, menos 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16, menos 2 vezes menos 1, dá 2 vezes B, 2B, e A vezes 3 vezes 0. Então, 16 mais 2B mais 0 igual a 0, porque é o valor que a questão diz que é o determinante dessa segunda matriz. Elimina os parênteses. Desculpa. Fazendo o jogo dos sinais não é corona, viu? Eu só entalei, tá? Elimina os parênteses fazendo o jogo dos sinais, e aí nós temos menos 2A, menos 10B, igual a 16. Observem aqui que todos os números são pares. Se são pares, eu divido por 2. Então, menos A, menos 5B, igual a 8. Pronto. Formadas aí as duas equações. Entenderam? Aqui, diferente do anterior, é só porque tem duas variáveis, entendeu? Mas a forma de fazer foi a mesma. Depois que eu depois que eu repito a primeira linha, a primeira coluna, faz as multiplicações e iguala o valor que ele diz ser o determinante. Se só tivesse uma variável, só tivesse A, por exemplo, resolveria a equação formada. Como tem A e B, forma-se um sistema. Eu vou colocar, como eu tenho um quadro aqui reduzido, eu vou colocar as equações aqui em cima. Menos 3A mais 2B igual a 11 e menos A menos 5B igual a 8. E agora, diferente do outro, é só porque vai resolver o sistema. Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 3, repete a primeira, e resolver sistemas é algo que vocês, não é novidade, né? Multiplica toda a segunda equação por 3, corta. 17B é igual a menos 13. B
E agora é só substituir. Aí substitui em qualquer das equações e determina. Pronto. Certo. Avisa ela que fica gravado, Clara. Viu? Vai ser postado posteriormente no canal do YouTube e aí ela pode assistir a aula novamente, tá bom? Ellen também que entrou agora, assiste a aula que vai ser postada e depois se tiver alguma dúvida, tá bom? É só perguntar. E quem tiver qualquer dúvida depois assiste a aula. Se não conseguir entender, é só me perguntar também, tá bom? Aqui agora é só substituir, tá? Substitui e determina o valor de A. Entenderam como foi feito? Determinante? Então, determinante é um número real que se associa a uma matriz. Nós só vamos utilizar a matriz de ordem 2 e a matriz de ordem 3, tá bom? As outras, no nosso próximo encontro, aí vocês já terão atividades determinantes e aí eu tiro as dúvidas que surgirem na resolução das questões do livro, tá bom? E de é, E as propriedades eu dou de ordem maior que 2 para baixar o grau. Eu vou gravar a videoaula e postar, tá bom? Porque demora um pouquinho mais do que fazer por Sarri e por Laplace, certo? Nós temos algumas propriedades da, na resolução do sistema, certo? Essas propriedades fazem com que vocês, na resolução dos sistemas, não, perdão, na resolução dos determinantes. Essas propriedades ajudam vocês a nem sempre terem que fazer. Se lembrar da propriedade, não vão precisar, em alguns casos, encontrar o determinante, fazer o cálculo. Por exemplo, a primeira das propriedades é essa. A matriz A, ela tem uma linha formada com todos os elementos iguais a zero. Então, neste caso, sem fazer a conta, eu posso informar vocês que o determinante de A é zero. Se não acreditarem, é só fazer zero vezes 2 menos zero vezes um. Eu tenho zero menos zero que dá zero, certo? Então, se uma linha ou coluna de uma matriz qualquer, se uma linha ou coluna, aqui foi a linha, aqui é a coluna, de uma matriz qualquer, tiver todos os termos iguais a zero, o determinante dessa matriz é zero. Tá? Aqui, se a gente repetir, vai encontrar zero. Facilita na hora de fazer. Então, se deparando com um determinante, uma matriz como essa, pode ser a do meio também, viu? Qualquer linha ou coluna que tenha todos os termos iguais a zero, o determinante da matriz será zero. Essa é a primeira propriedade. Bom, entenderam? Dada a matriz A, eu vou colocar de ordem 2 porque é mais rápido. Eu imaginei, né, Soraya, que vocês iriam gostar. Eu vou colocar de ordem 2 porque é mais rápido, tá certo? Mas, aqui neste caso, eu vou encontrar o determinante de A. Determinante de A, 3 vezes 4 menos 2 vezes menos um. Determinante de A é 12 mais 2, 14. Se eu multiplicar toda a matriz A por 2, se eu fizer 2 vezes 3,
2 vezes menos 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 4. E pedir que vocês encontrem o determinante de 2A. Vocês vão fazer 6 vezes 8, 4 vezes menos 2. O determinante de 2A, 48 mais 16. Ou 48 mais 8. Determinante de 2A é igual a 56. Dividindo 56 por 14. Se eu fizer 56 dividido por 14, dá 4, não dá? 4. Se eu fatoro, 4 é 2 ao quadrado. Então, se eu multiplico toda a matriz por um número real, o determinante da matriz multiplicada pelo número real é igual, neste caso, o determinante de 2A é o determinante de A vezes 2 ao quadrado. 2 é o número real que se multiplicou a matriz. E esse é o número de ordens da matriz. Agora, se eu multiplicar, ao invés de multiplicar somente uma linha, somente, se eu, ao invés de multiplicar a matriz toda, eu multiplicasse somente uma linha ou uma coluna, aí neste caso seria somente o dobro, tá bom? A terceira propriedade, a terceira propriedade diz que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Mais uma vez, eu vou dar como exemplo uma matriz quadrada. Vou considerar essas matrizes. Primeiro, eu vou encontrar o determinante de A e depois o determinante de B. Vou fazer 2 vezes 2 menos 5 vezes 4. Determinante de A é 4 menos 20. Determinante de A é menos 16. O determinante de B, menos 1 vezes 2, menos 6 vezes 3. Determinante de B, menos 2 menos 18. Determinante de B é igual a menos 20. Até aqui alguma dúvida? Então, eu encontrei o determinante de A e o determinante de B. Determinante de A, menos 16. 2 vezes 2, 5 vezes 4. Determinante de B, menos 1 vezes 2, 6 vezes 3. Então, menos 2 menos 18, menos 20. Agora, eu vou fazer A vezes B. 2, 4, 5, 2, vezes menos 1, 3, 6, 2. Lembra que para determinar o produto entre matrizes, nós multiplicamos linha pela coluna. Então, 2 vezes menos 1, mais 5 vezes 3, 2 vezes 5 vezes 6, mais 5 vezes 2, 4 vezes menos 1, mais 2 vezes 3, e 4 vezes 6, mais 2 vezes 2. A vezes B, menos 2 mais 15,
4 vezes menos 4 mais 6, 12 mais 10 e 24 mais 4. E vou encontrar o determinante de A vezes B, que é 13 vezes 28 menos 2 vezes 22. Determinante de AB é igual a... Peraí, viu? 364 menos 44. Determinante de AB é igual a 320. Agora, observem aqui comigo, por favor. Se eu multiplicar, eu disse a vocês logo no início que o determinante de AB é o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Observem que eu não iria, sabendo a propriedade, eu não teria necessidade de fazer todo esse cálculo. Se eu lembrar que determinante de AB é o determinante de A vezes o determinante de B, eu não preciso fazer a multiplicação. Isso aqui é desnecessário, tá? Basta encontrar o determinante de A, depois o determinante de B e multiplicar os dois. Então, não, as propriedades elas existem para facilitar a vida de vocês, para diminuir os cálculos. Observe enquanto aqui é uma matriz de ordem 2, o cálculo é bem menor. E se ela fosse de ordem 3, o cálculo seria ainda maior. Então, quando lembra a propriedade, só precisa fazer pouquíssimas contas, certo? Entenderam como foi feito? Todos entenderam? Querem outro exemplo? Certo. Mas só preciso fazer usando a propriedade, né, Marcos? Se eu tiver a matriz C, a matriz, eu quero o determinante de C, D. Aí nós vamos fazer determinante de C vezes o determinante de D. A matriz D é essa daí, tá? Começou, hein? Tava demorando. Então, vocês vão encontrar o determinante de C, depois o determinante de D e multiplicar os dois resultados. Aqui, neste caso, para encontrar o determinante de C, repete a primeira linha, ou, perdão, a primeira e a segunda colunas. 3 vezes 5 vezes menos 1, 2 vezes 3 vezes 4 e 1 vezes menos 1 vezes 2. Então, determinante de C, menos 15 mais 24 menos 2 menos 20, 18 e 2.
20 mais 18 mais 2. O determinante de C, 7 menos 40. Determinante de C, menos 33. Já o determinante de D, dá para ver daqui dá. Determinante de D, 2 vezes 2 menos 0 vezes 1. Determinante de D, 4. Agora multiplicamos. Menos 33 vezes 4. E dá menos 132. Entendeu melhor agora, Marcos? Eu vou colocar essa matriz de ordem 2, porque senão ela for de ordem 3, porque se ela for de ordem 2, o determinante dela não existe, não. Vocês considerem o que eu fiz há pouco. Determinante de D. Aqui neste caso, só para comprovar aquela propriedade que Soraya amou, eu coloquei uma coluna igual a zero. E desconsiderem aquela que eu fiz há pouco, tá? Porque senão o produto não vai existir. Zero. Então, observem que tanto na diagonal principal quanto na secundária vai dar zero. O determinante de D é igual a zero. Então, o determinante de C vezes D é menos 33 vezes zero, dá zero. Tá bom? Então, nesse caso, o produto pode ser feito. Do jeito que eu tinha feito o D com a ordem 2, ele não podia ser feito, por quê? Para multiplicar matrizes, o número de a linha da primeira tem que ter a mesma quantidade de elementos da coluna da segunda. Tá bom? E o determinante da transposta. Se eu tiver A igual a 4, 1, 5, 2. O determinante de A é 4 vezes 2 menos 5 vezes 1. 8 menos 5, 3. Se eu quiser encontrar o determinante da matriz transposta de A, eu vou, se eu não lembrar a propriedade, sem saber a propriedade, nós vamos primeiro determinar a transposta de A. A transposta de A, o que era a linha, passa a ser coluna. E, consequentemente, o que é coluna passa a ser linha. Então, 4, 5 era linha, coluna, 1, 2 era linha, coluna. Determinante da transposta de A, vocês vão multiplicar 4 vezes 2, menos 5 vezes 1. Determinante da transposta de A, 8. 8 menos 5, que é igual a 3. Amo que ainda, Soraya. Então, o determinante de A é igual ao determinante da sua transposta. Entenderam como foi feito? E vocês ainda não viram, mas nós iremos ver matriz inversa. O determinante da matriz inversa de A é 1 sobre o determinante de A. Então, para saber se uma matriz tem ou não inversa,
Hoje eu não vou explicar, não vou mostrar como é que faz a inversa. Mas só para que vocês já saibam que para que uma matriz tenha inversa, o determinante da original deve ser diferente de zero. Aquela matriz anterior que eu dei, a matriz D, por exemplo, não tem inversa porque o determinante dela deu zero. Se o determinante da matriz original, no caso A, for diferente de zero, A possui inversa. Se for igual a zero, A não possui inversa. Bom? E determinar a matriz inversa demora um pouquinho, não dá tempo de fazer em 5 minutos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ninguém tem dúvida? Tem certeza? Então, o determinante é isso, tá? Observem que não tem, como eu tinha dito antes, bem antes na sala, e vai continuar, Clara. Não tem, como eu tinha dito bem antes na sala, não há dificuldade, não há dificuldade na hora de fazer, nem matrizes, nem determinantes. Eu disse a vocês que quando a gente terminasse trigonometria, que é era o assunto mais complicado para vocês, matriz e determinante seria bem fácil, certo? Só está faltando ver aqui de determinante a matriz cofator. Depois, aqui, só está faltando ver de determinante a matriz cofator e o teorema de Laplace, que utiliza a matriz cofator para encontrar determinantes de ordem maior que 3. Isso a gente vai ver nos nossos próximos encontros, tá bom? E depois veremos sistema linear, que também é um assunto simples. Será, Marcos? Que foi tu? Hein? Será que foi você que fez isso? Então, gente, foi isso. Façam a lista, tá bom? E nessa você vai tirar 10, porque essa prova de matriz, ela é bem simples, viu? Matrizes determinantes é um assunto bem simples. Não tem dificuldade alguma, viu? Então, façam a lista que vocês já receberam aí pelo WhatsApp, não foi? E no nosso próximo encontro, nós iremos ter mais. No nosso próximo encontro, nós vamos ter mais questões a respeito, viu? E aí eu vou passar a atividade do livro para vocês, mas não hoje, na próxima aula, tá bom? Tchau, bom dia, fique com Deus e até a próxima.